Fala galerinha da física, tudo beleza com vocês? Dando continuidade a nossa introdução ao curso de teoria quântica de campos, certo? Nós vamos falar agora da teoria hamiltoniana. Nós já falamos na aula passada da teoria lagrangiana. Vocês podem procurar no vídeo anterior a esse, na playlist, ok? Lembrando que eu recomendo que vocês coloquem esse vídeo na velocidade 1,5 ou 2, porque eu acho que eu falo um pouco devagar, certo? Mas vamos lá. Para a gente fazer uso da teoria hamiltoniana, que é bastante até incomum de se fazer, mas apresenta algumas vantagens. Vamos fazer uso de uma relação que existe entre a hamiltoniana e a função densidade lagrangiana, ok? Que foi que a gente obteve nas equações de Euler-Lagrange na aula anterior. E a gente faz isso através de fazendo uso de uma aproximação entre as definições de hamiltoniana e lagrangiana no meio discreto e no meio contínuo, ok? E uma das grandes vantagens, talvez a principal vantagem da teoria hamiltoniana, é que a gente obtém termos que refletem o gasto energético no tempo para o campo. E a gente vai ver isso quando a gente for trabalhar o exemplo do campo de Klein-Gordon, porque a gente vai fazer agora a comparação da obtenção das equações de movimento do campo de Klein-Gordon, da hamiltoniana do campo de Klein-Gordon, e comparar com o resultado que a gente obteve anteriormente no curso de física de altas energias que a gente tem estudado. A gente vai ver que o resultado é o mesmo, mas que essa formalização que a gente utiliza é bem mais, vamos dizer, bonita, certo? Vamos lá. Vamos começar partindo do seguinte, ó, para um sistema discreto, para um sistema discreto, o momento conjugado para a variável φ, ele vai ser dado como P, certo? Ele vai ser dado como derrom da densidade lagrangiana pela variável φ ponto, certo? E φ ponto, ela é a derivada do campo φ em relação ao tempo, ok? Essa aqui é a nossa definição do momento conjugado num sistema discreto, certo? Tá aqui elas duas. E a gente pode escrever a nossa hamiltoniana como sendo o somatório do momento, certo? Multiplicado por φ ponto menos a definição da lagrangiana, ok? E essa aqui vai ser a nossa equação número 8. Vamos deixar ela aqui, porque a gente vai partir dela para obter o nosso resultado final da nossa hamiltoniana em relação à nossa densidade lagrangiana, certo? O que a gente vai fazer agora é uma generalização da hamiltoniana para um sistema contínuo. Ok? Bom, primeiro nós vamos supor o seguinte: X é formado por pontos
do espaço por pontos do espaço separados por uma distância não nula. E assim a gente tem que o momento que a gente tinha sendo d ρ de L d ρ de φ ponto no meio discreto, ele pode ser escrito no meio contínuo, ok? Como sendo o momento de x para d ρ de L d ρ de φ de x. Com L sendo a lagrangiana. Pessoal, eu falei aqui, a gente está saindo do sistema discreto para o contínuo. Na verdade, a gente está fazendo o contrário, tá? Aqui está contínuo e a gente está partindo para o discreto, certo? Já que a gente está em função de x, e x é formado por pontos no espaço separados por uma distância não nula, ok? Ou seja, tem uma pequena distância entre cada ponto desse. Então, seria como se ela fosse discreta. O que a gente obtém disso daqui? Que a nossa lagrangiana L, certo? A nossa lagrangiana L, ela pode ser escrita como uma integral de d ao cubo de uma função y qualquer, da função densidade lagrangiana, que vai relacionar o nosso campo, nesse caso aqui em relação a y, e a derivada desse campo. Vide o exemplo que a gente trabalhou na lagrangiana anteriormente. Essa aqui vai ser a nossa equação 9. Certo? De maneira que a gente pode escrever o seguinte, que o momento discreto, ele pode ser dado como a derivada parcial em relação a x ponto no meio discreto, ok? E aqui, esse termo que seria o nosso L, a gente vai substituir pela equação número 9, ou seja, por d ao cubo de y, a densidade lagrangiana para o nosso φ de y, o nosso campo, e a derivada no tempo do nosso campo. Tá? Esse resultado, ele é aproximadamente parecido a fazer o seguinte, a fazer o somatório, certo? Perdão. Esse resultado é aproximadamente parecido a fazer o seguinte, d ρ de d ρ de φ de x, ok? Do somatório de y de L de φ de y φ ponto de y. Repare que nós estamos fazendo a transição do meio discreto para o meio contínuo, ok? Fazendo uso da definição de integral. Lembrando que toda integral ela é dada como um somatório de pequenos pedaços, ok? Então aqui a gente já estaria em um meio contínuo, certo? E a gente pode escrever isso da seguinte maneira também. Olha só, essa aqui vai ser a nossa equação 9, essa aqui é a nossa equação 10.
Essa aqui vai ser a nossa equação 11, certo? Porque a gente pode escrever, dando continuidade, da seguinte maneira: o momento de x, ele pode ser escrito como aproximadamente, ó, o somatório de y. Botei o somatório para cá para fora, nesse caso, da derivada parcial da nossa densidade lagrangiana, em relação à derivada no tempo do nosso campo, certo? De φ de y, a derivada do campo em relação a y, d ao cubo y. Essa é a nossa equação 12. Com isso em mente, a gente pode fazer o que aqui? Fazer simplesmente o uso da função delta de Kronecker, fazendo o uso da função delta de Kronecker. Ficou horrível, perdão. Função delta de Kronecker. Ou seja, a gente vai ter que nosso px, ele vai ser aproximadamente o somatório em y, certo? Da derivada da função lagrangiana em relação ao campo no tempo, vezes o nosso delta de Kronecker para xy d ao cubo y. E com isso daqui, a gente vai fazer o que? Vai fazer a eliminação do y aqui. A gente vai aproximar tudo para o nosso x, ok? Então, essa aqui vai ser a nossa equação número 13, certo? E aí vamos fazer o seguinte: para x igual a y, vai implicar que nossa delta de Kronecker vai ser 1, ok? E o nosso p de x, nesse caso, o nosso momento aqui conjugado, ele vai ser dado pelo somatório em y. Em y nesse caso não, né? Ele vai deixar de ser y, vai ser em x agora. Do nosso densidade lagrangiana de φ de x ponto d ao cubo x. É a nossa equação 14. De maneira que a gente chega ao momento conjugado, igual, dois pontos, a derivada da função lagrangiana, densidade lagrangiana de d ao cubo x, em relação ao campo em x, ela vai ser igual, essa letra daqui, ela é π maiúsculo, certo? É uma letra que eu inclusive não gosto de usar, mas como no livro do Daniel Schroeder de Teoria Quântica de Campos ele usa essa letra, eu preferi adotar para não me atrapalhar, certo? D ao cubo de x. Essa aqui vai ser a nossa equação 15, ok? E esse termo daqui, esse π maiúsculo, nosso πzão, ele vai ser o nosso πzão aqui, ele vai ser a densidade de momento
densidade de momento conjugado a φ de x, ok? Só estou escrevendo momentum com o m no final porque é latim, certo? Lembrando que é um momento e se for mais de um é momenta, ok? Então a gente pode escrever que o nosso πzão de x ele é dado pela derivada parcial da função densidade lagrangiana em relação a x ponto. E essa aqui é a nossa equação número 15. Certo? E assim, a nossa equação número 8, ela pode ser escrita como a nossa hamiltoniana, como o somatório de ρ de L, de ρ de φ ponto, de ρ de φ, de ρ de t, menos a nossa função densidade lagrangiana. Essa aqui é a nossa equação 16. Aqui é a nossa equação 16, que relaciona justamente a nossa hamiltoniana com a nossa função densidade lagrangiana. A gente ainda pode escrever isso da seguinte maneira: H como sendo somatório, certo? Quem é d1 de L, d1 de φ ponto? d1 de L, d1 de φ ponto é a nossa própria função densidade de momento, certo? De x. Isso aqui multiplicado por φ ponto, lembrando que aqui é o φ ponto, menos o L, nossa equação 17, de maneira que a gente pode chamar esse termo daqui de dentro, certo, de função densidade hamiltoniana. Pode ser hamiltoniana ou hamiltoniana. E a gente vai escrever por esse H utilizado aqui como sendo πzão, certo, de x, φ ponto, menos a nossa densidade lagrangiana, a nossa equação 18, ok? Pessoal, vamos parar essa aula por aqui. Na próxima aula a gente vai resolver o problema de Klein-Gordon, fazendo uso das equações de Euler-Lagrange, e nós vamos expandir ela com a hamiltoniana e ver qual é o resultado que aparece da hamiltoniana. Agradeço a vocês, se inscreva no canal e dê um joinha aí, ok? Muito obrigado.